Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Indie. Estamos começando hoje mais um episódio muito especial. O entrevistado de hoje é o Anderson, meu grande amigo da vida inteira, mais de 20 anos que a gente tem essa relação de amizade. Ele que é professor, músico, comunicador, tá em tudo quanto é lugar, fazendo um monte de coisa. Anderson, primeiro, obrigado por aceitar, né? A gente estava conversando de fora, mas obrigado por aceitar fazer parte do podcast. É muito bom ter você comigo contar essa história. Eu que agradeço, fico muito honrado por esse convite, ainda mais vindo de você, né, que vi de pertinho crescer, evoluir, então é uma honra. Obrigado. Honra estar aqui junto com você. Obrigado. Eu queria começar te perguntando primeiro, para aqueles que não são mais íntimos meus, eles estão vendo o programa, ele vai me chamar de Big durante o programa inteiro, porque é meu apelido. Eu acredito que o pessoal de Sapucaia conheça mais, mas de repente tem alguém vendo que não conhece esse apelido, mas é meu apelido que eu tenho. E eu queria te perguntar primeiro, Anderson, sobre os seus primeiros anos, que assim, se misturam, né, com os nossos primeiros anos, mas assim, como é que foi a sua infância, um pouco da sua adolescência e seus primeiros anos aqui em Sapucaia? Então, a minha infância foi uma infância ali na nossa rua de trás, a nossa famosa rua de trás, brincando, né, se divertindo. E dali eu acho que começou a despertar toda essa questão de música, porque a gente ficava às vezes pegando as latas de tinta lá, eu, Juan, e a gente fazia a banda. Eu tinha um helicóptero de brinquedo também, que eu colocava como câmera e ficava brincando de ser jornalista, de ser repórter. Então sempre desde pequeno tive essa relação, tanto com a música quanto com a comunicação. E foi uma infância assim, muito boa, porque eu pude brincar bastante, aproveitar bastante, acho que até um pouco mais, porque hoje em dia a geração com 13, 14 anos já não quer saber mais de brincar, eles já querem ser maduros, e a gente não, a gente brincou ali até os 18, 19 anos, até quanto podia, era pique-esconde, era pique-bandeira, tudo, o pedágio, a gente fazia tudo durante a nossa adolescência ali, então foi uma adolescência bem assim, aproveitada. E você acha que, assim, e você falou um pouco da sua relação da música, da comunicação que já vinha desde esse tempo, assim, você acha que, além das brincadeiras, assim, o que você também via de faísca para você seguir esse caminho que hoje, né, você tem músicas lançadas, você tem posso falar, uma trajetória grande na comunicação, também, assim, você acha que alguma outra coisa já te dava eu gosto disso, acho que eu posso fazer alguma coisa disso no futuro? Com uns 13 anos mais ou menos, eu do nada vinha algumas músicas na minha cabeça assim, eu não sabia o que era aquilo. E a gente não tinha computador em casa, tinha que ir na lan house, né? E aí ela pesquisava aquela música, não existia. Era um processo, eu não estava entendendo que eu tinha o dom de compor, né? E quando depois eu anotava, escrevia, né, sempre as canções e falava, cara, não existe essa música, de onde que veio essa música? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo era um dom de compor. Só que eu sempre não acreditava muito no meu talento, no meu dom, até porque na família a gente não tinha ninguém assim, músico nessa área, então era uma coisa que a gente era um pouco desacreditado. E demorou muito tempo para eu conseguir expor isso. Eu tinha muito receio, vergonha do que os outros iriam pensar, falar. Às vezes eu achava as músicas brega demais, muito ruim. Então eu tinha muita vergonha. E depois eu fui perdendo essa vergonha, fui mostrando para um amigo, mostrando para outro, poxa, que legal, tal. Mas eu sempre achava que estava falando só para me agradar. Nunca achava que estava bom. Até que veio a pandemia e com isso a gente foi vendo várias pessoas indo embora e com seus sonhos ali presos, né? Guardados, não realizados. E aí eu decidi, falei, a partir de hoje, todo sonho que eu tiver eu vou correr atrás. Eu não vou deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, porque a gente não sabe do amanhã. E aí corri atrás, juntei um dinheiro para gravar a música lá em São Paulo, e aí eu consegui realizar esse sonho, né? Mas foi um processo muito longo, muito difícil, né? Até eu conseguir mostrar para mais pessoas, até eu ver que realmente eu tinha o talento, o dom para aquilo, demorou um pouquinho. E eu queria saber também um pouco agora da sua veia como comunicador, né? Porque desde a adolescência você apresentou o programa Mistura, você tinha um canal no YouTube com vídeos de tudo quanto é jeito, assim, a gente vai por etapas, mas primeiro eu queria saber
do programa Misturas, desse seu, acho que foi o primeiro projeto, assim, seu projeto piloto de, talvez, comunicação, um dos mais antigos que eu achei no seu canal. Sim. Como é que foi fazer esse programa, idealizar esse programa e acho que sair do papel, né? Porque ficou uma edição bacana, se apresentando, uma abertura legal. Eu gosto muito daquela abertura até hoje, é muito bacana. Como é que foi fazer o programa? Então, eu sempre gostei de televisão, sempre me apaixonei, fui apaixonado, principalmente por programa de auditório. E eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu nunca desisti, sabe? Eu sempre persisti, sempre falei, não, eu posso, eu vou tentar, eu vou conseguir. E eu sempre fui muito de escrever não só músicas, mas muitas histórias, muitas ideias, sketches, né? E aí eu criei alguns quadros lá, de algumas coisas que eu achava que ia ser legal. E fui em Três Rios, num canal que tem lá, o Canal 5, atrás de uma oportunidade para conseguir fazer um programa de televisão. Um adolescente, né? Tentando um sonho. Só que eu acabei me deparando com uma situação que eu achei que seria mais fácil, mas não foi tão fácil. Porque o dono da televisão me propôs comprar um horário para fazer. Então eu teria que ter patrocinadores, além de produzir o programa todo, eu ainda teria que conseguir patrocinadores para poder estar pagando para exibir o meu programa lá. Porque ele viu, né, a ideia na pauta, gostou, mas disse que teria essa condição. E aí eu falei, eu sendo de Sapucaí, esse canal não passa lá. Eu não conheço ninguém em Três Rios, eu falei, vai ser impossível eu conseguir patrocínio para fazer o programa. Então acabou que o programa ficou só no piloto, porque ele tinha me pedido. Ele falou, olha, aqui na pauta é uma coisa, mas a gente precisa ver acontecer na prática. E aí eu fui atrás para fazer esse piloto, que na época eu fazia edição de casamento, de aniversários para a Rosemary, que fazia filmagens. Então já era um passo, eu já tinha ali o editor, aí eu chamei ela, pedi para ela fazer a filmagem, e as ideias, chamei alguns amigos para me ajudarem, né, porque tinha que gravar o programa, tinha que ter participantes, convidados, enfim. E aí eu consegui fazer o programa, o piloto, mas infelizmente ficou só no piloto, porque aí depois eu acabei desistindo de continuar por conta dessa burocracia, dessa condição que eles colocaram. E eu consegui também, o dono viu que assim poderia ter um desenvolvimento melhor, ele me deu uma oportunidade assim, de ficar 2 meses com um jornalista, Sérgio Cavalcante até, de Três Rios, um cara muito assim, experiente, renomado, e eu acompanhei os bastidores ali, das gravações dele. Então foi, querendo ou não, uma escola também, eu aprendi, foi por um curto período, mas foi muito bacana. E os trabalhos também de português do Carlinhos, que eu não posso deixar de falar do nosso querido professor Carlinhos, os trabalhos de literatura me ajudaram muito na minha descoberta dessa paixão do audiovisual. Porque esses trabalhos eram gravados sempre aqui em casa. Cada ano era um trabalho diferente, né? Uma época literária, mas eram todos gravados aqui e a gente passava horas, dias, gravando, planejando o que ia fazer. E eu fazia um pouco de tudo. Eu atuava, eu dirigia, eu escrevia as ideias. Então, esses trabalhos me ajudaram muito em tudo que eu acabei construindo durante esses anos. E aí, assim, a gente caminha um pouco na sua história de comunicador, a gente chega no primeiro clipe musical que você lançou, que até eu e Matheus a gente faz parte, né? Aquela primeira música que a gente gravou lá na rua, agora me falhou o nome dela, foi Momentos Inesquecíveis, isso aí. Eu queria saber um pouco, acho que a gente misturou um pouco dos dois, né? A comunicação, já que você dirigiu e editou o clipe, e também a composição, né? Que foi a primeira música que você lançou efetivamente na sua trajetória musical. Eu queria saber como que Momentos Inesquecíveis marcou a sua vida. Então, eu sempre fui muito saudosista, né? Eu sempre gosto de lembrar, de relembrar de coisas que fizeram bem, né? E acho que foi uma fase da nossa vida tão assim bacana, tão importante. A gente viveu tantas coisas. Eu sempre faço questão de falar, né, do quanto que eu aprendi, do quanto que eu evoluí ali naquela rua, né? A gente tem tantas pessoas que marcaram a nossa vida, inclusive seu pai, que eu não posso deixar de esquecer, porque é uma pessoa que me ensinou muito do que eu sou hoje. Eu devo a ele também. Então ali foi a escola, né? Ali foi o início de tudo. E essa música representa isso, porque fala daquele tempo que a gente brincava, que a gente se divertia. E ali no clipe tem aquelas
aquelas coisas de criança, de adolescente, de apertar a campainha, de chutar a bola no portão do vizinho, que a gente sempre aprontava na rua, o pique-esconde. Então, assim, ela representa essa parte da vida. E hoje eu estava transmitindo esse clipe para meus alunos porque na aula de arte eles vão ter que fazer um clipe musical de músicas que eu escolhi, né? E eles que vão ter a criatividade do que eles vão colocar no clipe. E aí eu falei para eles que, conforme eu estou colocando eles para passar esse mico, né? Pagar esse mico, eu também já fiz. E aí eu mostrei o clipe de Momentos Inesquecíveis para eles. E eu estava falando para eles que aquilo que a gente vivenciou ali no clipe, que representa um pouquinho do que a gente viveu todos esses anos, não volta, né? É uma etapa da vida que não vai voltar mais, então eu acho que marca. Porque por mais que a gente refizesse aquele clipe, eram situações diferentes. O próprio local ali hoje é uma cidade da saúde, né? Onde é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, sabe, são coisas que não dá para voltar mais, que não voltam, então marca para sempre a nossa história, a nossa vida. Assim, eu lembro perfeitamente do dia que a gente gravou Momentos Inesquecíveis, que a gente arrumou uma escada, eu não lembro nem de onde, se era do Ian, a gente arrumou para subir no esqueleto, onde é a Secretaria de Saúde hoje. Eu não subi na época, né, porque eu era muito criança, mas eu não lembro nem de onde veio essa escada, assim. Eu também não lembro. Eu lembro do Matheus, a gente botou o Matheus pra pular a amarelinha, a gente ficou jogando, então assim, foi um clipe muito bacana de gravar, foi muito legal. É uma memória que eu também tenho, assim, acho que é uma daquelas memórias que, assim, realmente marcam a nossa vida, né? Foi um clipe muito bacana de fazer. Mas, assim, continuando, acho que na sua trajetória com a comunicação, acho que também com a música, eu queria te perguntar também da sua relação com a Axé Blonde, com acho que a gente pode falar dos projetos musicais que você participou, né? Teve um tempo com Fat Family também, sim, não é? Eu queria saber um pouco, agora você falou do compositor, mas eu queria saber também desse período que você teve no backstage, né? Assessorando, trabalhando, como que foi? Então, foi uma fase também muito bacana, porque eu comecei a vender shows. Eu comecei com produção de shows. E aí eu era aquele tipo de pessoa que eu pegava algumas bandas que eu achava legal e eu ia ligando para as prefeituras e oferecendo, mandando e-mail na época. Então eu sempre já fui mais desenrolado para isso. E aí eu comecei a vender alguns shows de uma banda que eu trabalho até hoje, inclusive a banda Flor do Axé, que a gente está retomando agora. E começou a dar certo, vendendo show aqui, vendendo show ali. E aí depois eu comecei a oferecer os shows do Axé Blonde também, que eram pessoas que eu já tinha muito contato por conta da época que elas vieram em Sapucaia. A gente começou a manter, né, uma relação de amizade e a gente foi construindo. E através do Axé Blonde, que eu trabalhei como produtor vendendo shows e agendando alguns programas de televisão também, e acabou que depois eu dei uma ideia para a empresária da gente fazer um clipe numa praia lá no Espírito Santo, no show que a gente fez de Réveillon. Fizemos um vídeo assim, amador, né, simples, mas que pegava a coreografia da música nova, a gente colocou no YouTube, deu super certo, ficou muito legal, a gente conseguiu ir em alguns programas de televisão também com a música nova. E aí, através disso, eu agendei para eles gravarem um programa do Silvio Santos, o Axé Blonde, nesse dia. E o Fat Family estava também no programa. E aí a cantora do Axé Blonde, eu não pude estar presente na gravação, porque morando aqui, trabalhando aqui, não estava dando para poder acompanhar. A cantora do Axé Blonde falou que eu era assessor, falou de mim, super me elogiou. E aí o pessoal do Fat Family entrou em contato comigo se eu não tinha interesse de trabalhar com eles. Eu falei, caraca, né, o Fat Family também, que é um grupo que fez muito sucesso, fez shows, turnê no Japão, em outros países. Aí eu falei, gente, aceito, vamos lá. E aí eles iam comemorar 20 anos de carreira. Então comecei, eu já tinha os meus contatos e fui ligando para os produtores de programas de televisão, olha, tô com o Fat Family agora também, a gente está comemorando 20 anos de carreira. E para minha surpresa, assim, foi imediato, vários programas convidando. Nós fizemos Ratinho, Danilo Gentili, Faustão, a gente rodou em todas as emissoras. E aí, como eu trabalhava aqui, eu não conseguia estar em todos os programas, mas alguns que eram, assim, ó, obviamente, os que eu mais tinha vontade de ir, eu ia. E eles que arcavam com as despesas todas, e eu só tinha um dia de folga. Então eu tinha que ir e voltar. Era uma loucura, porque eu tinha que sair 3 da manhã para estar no Rio 6, pegar um voo para São Paulo e acabar a gravação, voltar para o Rio de novo,
pegar o ônibus para Sapucaia para no outro dia trabalhar o dia todo no escritório. Então foi assim uma época muito legal, muito boa, foi um prazer assim trabalhar com eles. Eles são talentosíssimos, super humildes, simpáticos. E aí depois veio a situação, né, da Daisy, que acabou estando com câncer, que acabou levando ela a óbito. E eles deram uma parada e depois o Rodrigo Faro ajudou eles a recuperarem a carreira e o escritório do Rodrigo Faro que cuidou da carreira deles naquele momento. Então eu não fiquei mais com o grupo. Mas foram assim, foi um ano mais ou menos, um ano e meio, de muita coisa, de muito trabalho. A gente fez Mac Dia Feliz, eu fui para São Paulo e os dois grupos, né, tanto a Cheblonde quanto o Fat Family, nesse dia eu consegui juntar os dois para estarem fazendo essa ação solidária no Mac Dia Feliz. Foi muito legal também, foi uma experiência incrível. Com a Cheblonde eu viajei em várias cidades do Brasil, com eles também, sendo produtor de palco. Aí era uma outra pegada, né? Era aquela assistência ali no palco, dar uma assistência às meninas para o que elas precisassem, descer para o camarim com elas por causa de troca de roupa, de figurino, e acompanhando a banda, né? Cada dia numa cidade, aquela loucura de show, né? Às vezes passava mais tempo na estrada do que no próprio hotel, mas foi uma experiência muito assim, bacana, muito bacana. E que vai construindo a gente, né? A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tem uma parte legal também dessa banda Flor do Axé, que foi a primeira que eu trabalhei. Quem me deu a primeira oportunidade de cantar para uma multidão assim, no carnaval foi a banda Flor do Axé, foi a Sandra. E ali que eu perdi um pouco esse medo de cantar, de botar para fora, de não ter medo. E foi a primeira experiência e por isso que eu tenho um carinho imenso por ela, é uma amiga. E hoje a gente está retornando de novo com a banda, porque ela estava assim meio desanimada. E é um talento que eu falei que não pode ficar parado, né? Então é um talento imenso. Eu sou muito grato pela amizade, pela oportunidade que ela me deu. Porque se ela não tivesse me dado, talvez hoje eu não estaria cantando na igreja, teria gravado minha música, talvez eu teria também desistido. E assim, ainda acho que unindo comunicação e música, eu queria te perguntar, acho que do talento que você revelou de Sapucaia para o mundo, vamos dizer assim, né, que é a Ivone Cabecinha, que ela foi no Astros, você estava me contando antes que ela foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, eu nem sabia, não sei se na época não tinha Twitter, mas esses vídeos dela no YouTube bombando, pra época, claro, as proporções, 3 mil views, 5 mil views, tem vídeo com 10, então assim, pra época era muito grande. Eu queria saber como que surgiu a ideia de começar com a Ivone Cabecinha aí, e evoluindo ela até chegar no Astros, nos vídeos que vieram depois, nos covers, né, não sei se ela lança música autoral. A gente fez uma música para ela, até, e um jingle para a campanha. Porque a Ivone, eu conheci ela na campanha eleitoral. Ela era candidata a vereadora e ela já era aquela estrela, né? Era Inha, Ivone Cabecinha. E fui conhecendo ela, eu trabalhava no comitê do Anderson Zanon, então a gente acabava tendo contato com ela. Ela estava sempre lá pedindo faixa, pedindo santinho, pedindo as coisas. Aí passou a campanha, ela não ganhou. Ela começou a me perturbar para gravar uns vídeos dela. Falei, meu Deus do céu, Ivone, vamos sair fora disso. E me insistindo. Falei, tá bom, então vamos lá, vamos gravar alguns vídeos aqui. E aí, nessa que eu já tinha alguns contatos, né, nas emissoras, eu gravei alguns vídeos que estão até no YouTube até hoje lá dela, com um produtor do Astros na época. Gostou, mostrou pro diretor. O diretor falou, nós queremos ela aqui, queremos essa mulher aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, a brincadeira ficou séria. Porque até então era brincadeira aqui em casa. Ela vinha pra cá, a gente gravava, ela cantando, ela fazendo as coisas, que ela cismou, queria ser cantora. Eu falei, Ivone, você não leva jeito. Sempre fui muito sincero com ela. Mas ela quis fazer, né, as graças dela. E aí foi assim, um tenso ao mesmo tempo, porque a família ficou um pouco preocupada até por conta da exposição em rede nacional, mas o irmão dela, Banana, né, conseguiu convencer a família, porque né, ela já era daquele jeito mesmo e eu acho que ia fazer ela feliz, porque ela estava muito empolgada, era o sonho dela na televisão. E fomos para São Paulo e ela ficou assim, realizada. Quando fizeram o cabelo, a maquiagem, ela já ficou assim, extasiada, porque eles não queriam peruca, nada disso. Porque ela até levou as perucas dela, mas eles falam, não, a gente não quer nada forçado, não. E foi aquilo que todo mundo viu e foi assim, uma loucura, porque no outro dia eu não conseguia andar na cidade. Todo mundo perguntando,
como é que tinha sido, e querendo saber. E no dia que exibiu o programa, então, aí que foi pior. Porque todo mundo perguntando por que eu não apareci. Primeiro eu queria agradecer o Anderson que está aqui. Quem? O rapaz que está comigo aqui, o Anderson. Quer ver? Quem é que tá com O ela? Anderson, Anderson, cadê você, meu filho? cadê você? Porque assim, a gente chegou no SBT, era 6 da manhã. Uhum. Os funcionários ainda não tinham nem chegado praticamente na emissora, só os motoristas. E ela foi a última a gravar o programa, 9 da noite. Então, assim, foi uma loucura. Fiquei no camarim, obviamente, esperando ela gravar e assistindo na televisão a gravação. E aí, do nada, ela me chama no palco, sendo que não tinha sido combinado nem nada. O produtor veio e me buscou, não, você tem que ir. Mas eu falei, gente, eu tô desarrumado, não tá combinado e tal. Quando eu cheguei no palco, ela já estava cantando, então mandaram eu voltar. E no ar, com a edição, ficou parecendo que eu fugi para não aparecer, mas eu não fugi. Eu cheguei aí no palco, e quando chegou lá, ela já estava cantando, então mandaram eu voltar. Eu me livrei, né? Ainda bem, porque eu não sei qual ia ser a minha reação, porque não tinha sido combinado nada, estava todo desarrumado lá, esperando ela gravar para a gente ir embora. E ela me mete essa chamando para subir no palco lá. Queria chamar o Anderson, que veio aqui comigo, e aí todo mundo, cadê o Anderson? Quem é o Anderson? Ficou aquela coisa, aquela situação. Eu tinha que ficar explicando todo mundo na rua, me parando. Por que você não apareceu? Por que você não apareceu? Por que você não apareceu? Foi uma loucura na cidade. Mas é isso que eu falo, né? É uma coisa que marcou. A Ivone é uma pessoa assim, super autoastral, que alegrou tantas pessoas, né? Durante esse período. Então acho que foi assim, divertidíssimo. Foi divertidíssimo. Eu me diverti muito com ela. Uma curiosidade até, a gente indo para São Paulo, ela ia cantar 2 músicas, Beijinho Doce e Aí Se Eu Te Pego. E a gente, eu ensaiei com ela em casa e tal, mas a Ivone, ela não conseguia pegar o ritmo da música, sabe? Ela não conseguia entrar no tempo certo da música. Aí eu pensei, eu tinha um outro celular reserva, eu pensei comigo, falei, olha, eu vou levar as 2 músicas para ela ensaiando daqui até São Paulo. São 5, 6 horas de viagem, vai ser bom para ela ensaiar, né? Cara, aí eu botei aquilo dentro do ônibus. Falei assim, eu vou botar o fone de ouvido nela para ela escutando a música ensaiando e eu vou dormindo daqui até São Paulo, porque era de madrugada. Pois a Ivone foi daqui até São Paulo ouvindo as mesmas músicas para ensaiar e ela se empolgou. E daqui a pouco eu tô escutando, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tal. Aí eu peguei, olhei assim, falei, gente, Era a Ivone no ônibus. gritando dentro do ônibus. Aí eu, Ivone, tem gente dormindo. Quê? Aí eu puxei o fone de ouvido. Ivone, você tá doido? Tem gente dormindo dentro do ônibus. Já é 3 da manhã, você aí empolgada cantando. Eu falei, ai meu Deus do céu. Fora ela parando todo mundo no SBT, perguntando se ela tava bonita. Gente que ela nem conhecia. Ela perturbando os outros que estavam almoçando, os artistas que estavam almoçando no restaurante lá do SBT. Foi assim, não queria descer escada rolante, que ela tinha medo de escada rolante. Foi uma comédia, cara. Ela perguntando ao motorista do SBT se ele já tinha visto o Silvio Santos. Ela quis ir na frente com o motorista e ficou conversando com ele até chegar no SBT. Foi uma graça, foi divertido. A gente se divertiu demais. Eu queria saber, assim, ainda sobre a Ivone, como é que foi a sua reação quando você viu que ela estava entre os mais comentados do Twitter? Tipo, caramba! Olha, eu já tinha noção de que ela ia fazer sucesso, porque assim, o povo gosta de palhaçada, né? O povo gosta de bobeira. Eu já tinha uma noção, mas eu não sabia que era tanto. Ela chegou a dar entrevista em rádios aqui em São José, do Vale do Rio Preto, ela rodou, saiu no jornal da cidade. Então foi assim, uma coisa, porque muita gente não levava ela a sério. Quando ela falava, eu vou no SBT, o pessoal, é mesmo, Ivone, né? Ninguém acreditou. Tanto que o programa dela ainda demorou até um tempo para ser exibido, porque a gente gravou num mês e foi passar no outro. Ninguém levava a sério. E quando passou, Sapucaia parou para assistir a Ivone. Eu lembro. Foi uma coisa assim, a cidade inteira parou para assistir aquele momento. E foi assim, um sucesso. Facebook, com todo mundo comentando, no Twitter, na época eu nem tinha Twitter direito. Quando eu fiquei sabendo, ela estava entre os assuntos mais comentados no Twitter na época. Aí eu falei, gente... E aí depois ela foi convidada pro Ratinho, por 10 ou 1000. Mas aí a família, infelizmente, achou melhor não ir, não quiseram deixar ela ir. Então, ela não participou. Mas se deixasse, eu acho que ela tá na televisão até hoje aí, porque ela realmente é uma comédia. É uma comédia. E aí, assim, eu queria agora caminhar um pouco mais na sua trajetória. Eu queria saber um pouco de como você começa, acho que a fazer esse período de transição, né? Porque
acho que a vida adulta vai chegando, né? Vai mudando um pouco. Você realmente disse que não deixou de cumprir seus sonhos, né? Você fez a música, mas assim, como você começa a fazer a transição para letras, né? Para efetivamente, assim, começar a pensar numa carreira profissional, e aí você escolhe a faculdade de letras para fazer. Sempre foi um sonho seu ser professor? Como que... Então, que foi? sempre foi também. Uhum. Eu sempre falo para as pessoas que, às vezes as pessoas acham assim, mas português não tem nada a ver com comunicação. Mas tem, por quê? O professor está comunicando com os alunos. Sim. E um comunicador, um apresentador, está comunicando com o seu público, ali, com os telespectadores. Só que, assim, eu sempre gostei de ser professor porque, quando eu era mais novo, eu sempre gostava de estar ensinando. Uhum. Eu aprendia mais ensinando as pessoas do que propriamente estudando, lendo. Uhum. Então eu sempre gostei de dar aulinha, né? De ensinar o pessoal as coisas e tal. E eu sempre tive isso, sempre brincava com a minha prima, da gente ser professor, a gente ficava trocando de quarto como se fosse sala de aula. Só que o meu sonho mesmo, o plano A sempre foi ser comunicador. E o plano B ser professor. Só que aí o que acontece? Eu faço o Enem, consigo uma bolsa na Unicarioca para jornalismo. E aí, nesse mesmo ano, eu consigo uma participação no Teleton, né, que é um evento solidário do SBT, que eu sempre gostei desde pequenininho e eu consegui para ir. Fui para o Teleton. Lá na rodoviária do Tietê, em São Paulo, eu estava esperando dar o horário, porque eu tinha chegado mais cedo, para ir até o SBT. E aí passa um funcionário do SBT com um crachá. Aí eu falei, vou ter que perguntar a ele. Parei ele, falei, oi, boa noite e tal, meu nome é Anderson. Aí eu perguntei a ele, falei, então, porque eu preciso ir para o SBT e eu queria saber com que transporte que eu vou, se tem que ser só táxi, ou se tem algum ônibus que vai até lá e tal. Ele me explicou, foi super gente boa. E aí nessa conversa eu falei, eu passei para jornalismo e tal, mas eu sempre gostei muito de programa de auditório. Aí ele falou comigo, então, o jornalismo é mais específico para repórter, para âncora, né? Para fazer uma faculdade, para te preparar para programa de auditório, você tem que fazer rádio, TV e internet. Uhum. Aí aquilo já me fez desistir do jornalismo. Falei, não vai ser uma área que eu goste tanto. Fui pesquisar sobre rádio, TV e internet e o que eu achei, a maioria era particular e um valor da mensalidade bem salgado. E eu teria que abrir mão de tudo o que eu tinha aqui, né, para poder ir para São Paulo. Por quê? No Rio é mais o Projac, ali o REC 9, onde eles gravam mais novela. E eu queria programa de auditório. Então, se eu vou fazer uma faculdade de programa de auditório, e eles são em São Paulo, eu teria que fazer um estágio, alguma coisa dentro desse contexto. Então, eu teria que ir para São Paulo. E eu falei, como que eu vou para São Paulo? Começar tudo do zero. E aí começa aquele processo de reavaliar. Peraí, esse plano A vai ter que ficar para depois. Não vai ter como fazer agora. E aí veio letras. Veio letras na minha vida, ser professor, que no início eu fiz para ter uma faculdade, para ter um plano B. E aí quando chegou a pandemia, eu já estava um pouco assim cansado, já estava no mesmo trabalho há 9 anos. E eu falei, cara, tô com minha faculdade ali, tô com meu diploma, e eu vou ficar adiando isso até quando? E aí eu tomei a decisão de sair do meu trabalho depois de 9 anos e fui dar aula sem ser concursado, só como contratado. Muita gente falou loucura, mas hoje, graças a Deus, eu vejo que foi a decisão mais correta da minha vida e eu me redescobri ali como professor. Por quê? Querendo ou não, tudo aquilo que eu gosto, eu consigo adaptar e trazer para a aula. Os meus alunos hoje, eles fazem curta-metragem, eles fazem clipe, eles recriam cenas de novela, então tudo dentro da minha área, da produção de texto ou da arte. E aí eu acabo me redescobrindo com eles, me realizando neles também, mas não deixei esse sonho de lado também, apesar de saber que é um sonho mais complicado, que pode ser que aconteça futuramente, né? Mas hoje, assim, eu tô amando a minha profissão, né, de professor, e é muito bom poder também mostrar para eles que, se foi possível eu conseguir algumas coisinhas que me fizeram estar realizado, eu passo isso para eles.
Porque eu vim de uma família pobre, de estudar em colégio público também, boa parte da minha vida, e que é possível, de uma cidade pequena do interior, sabe, a gente conseguir ir num programa de televisão, com uma excursão que eu fiz pro programa da Eliana na SBT, sabe, a gente saiu no jornal e tudo, uma coisa que assim era impensável para pessoas, adolescentes do interior, e a gente conseguiu ir até São Paulo, conhecer uma emissora de televisão e ainda participar de um programa de TV na plateia. Isso foi assim, um grande feito, sabe? E poder levar os nossos jovens junto comigo, para poder se realizarem também, aquele mundo mágico da televisão, né? Que a gente assistia. Hoje não tanto, né? Hoje as pessoas não assistem tanto como na época, mas era a principal fonte de informação, de entretenimento, era a televisão. E ali a gente passava horas assistindo, então quando a gente tá ali dentro, sabe? Foi uma coisa assim surreal. E o SBT, para mim, assim, sempre tive um carinho especial por conta dos desenhos, dos seriados, das novelas. A minha mãe sempre assistiu, né? As novelas mexicanas, as coisas, então eu cresci nesse meio também. E assim, entrei para esse ramo, né, de professor, mas ainda com a paixão pela comunicação também. É que eu te perguntei justamente como comunicador, porque você tem uma trajetória na comunicação, né? Você fala assim, não sou jornalista, mas quando a gente para pensar que você fez programa, você fez 12 anos de rádio, fez assessoria, a gente vai chegar na rádio agora, até que eu ia te perguntar, você fez esse monte de coisa, então acho que você pode se definir como um comunicador, né? Então eu acho muito bacana você colocar isso no seu Instagram. E já que eu te perguntei da rádio, eu queria te perguntar justamente sobre esses 12, quase 13 anos de Conexão Católica, que eu acho que assim, foi um programa que eu no começo assim, eu ainda era muito novo, então eu não lembro se você já começou nessa parte mais de liderança ou se era mais alguma outra pessoa, mas pelo menos do momento que eu entrei em diante, você estava na liderança do programa. Eu queria saber como que foi para você, acho que ter mais de uma década dedicada a um programa, né? Que você foi com ele do início até o final. Eu lembro que, assim, eu já estava estudando, já estou até formado, quando você anunciou no Instagram o fim do Conexão Católica, né? Como que foi para vocês que dedicar 12 anos a esse projeto, né? Quanto você aprendeu, o que Conexão Católica marcou a sua vida? Então, na verdade, o programa começou com o Lucas Magela, com a Bruna Rezende e a Bruno Gando. Uhum. Eu trabalhava na rádio com outro programa chamado sim. Programa da Tarde. Uhum. Foram 3 meses de programa que eu fiz até lá. E aí o Lucas, a Bruna, as Brunas, né, tiveram que ir embora para fazer faculdade. Eles ficaram acho que 2 anos, mais ou menos, 3 anos com o programa. Aí precisava de uma reformulação para dar continuidade. E nessa me chamaram. E aí eu fui, a princípio, somente fazer o programa mesmo. Já tinha um roteiro pronto, já tinha todo o esquema, né? Fui fazendo. E com as transições, porque todo ano vai saindo um para ir para a faculdade, vai entrando outro, e a gente vai incentivando, vai motivando. E depois, passou um tempo, eu acabei tendo que tomar a frente mesmo da coordenação do programa. Nos últimos tempos eu já não estava mais fazendo o programa, eu estava só mesmo ali na coordenação ajudando para que o programa continuasse. E foram aí, eu acredito que 8, 9 anos, né, quase uma década de programa, que foi uma escola para mim. Eu tinha muito carinho pelo programa. Foi um programa que me ajudou muito, porque muitas vezes eu ia para o programa achando que eu estava indo evangelizar as pessoas e eu saía de lá evangelizado. Porque às vezes aquele louvor que eu precisava ouvir naquele dia me acalmou, me fez refletir. Aquela passagem bíblica, né, o evangelho, a leitura do evangelho, talvez era o que eu precisava escutar naquele momento. E os testemunhos das pessoas que ouviam o programa, dando incentivo para a gente continuar, que o programa estava muito bom, que o programa abençoava. Então isso assim foi uma escola muito bacana. E no programa da tarde que eu fazia, eu quis inovar também, eu que comecei com as entrevistas com os artistas. Então quando Michel Teló, Daniela Mercury, Luan Santana, eu cheguei aí nas exposições para fazer entrevista com eles e transmitia isso na rádio, que era uma coisa assim nova, né? Que não era muito comum ainda, não tinha naquele tempo, né? Poderia até ter tido para trás, mas naquele ano em específico eu não tinha ainda visto algo nesse sentido e eu quis fazer. E foi muito legal, foi muito aprendizado. Eu lembro que eu fiquei nervoso para fazer a entrevista. Acho que a primeira foi a Daniela Mercury.
eu acho que foi a Daniela Mercury. E ela super me deixou calmo, sabe, à vontade, isso me ajudou bastante. Michel Teló também foi um querido, o produtor dele falou, só 2 perguntas por repórter. E aí eu cheguei e falei isso pra ele, né, que só tinha, ele falou, faz quantas você quiser. Ainda gravou uma vinheta pra rádio que tem até hoje aí. Então, assim, foi uma escola, foi muito, muito aprendizado, muito aprendizado. Eu acho que assim, eu na faculdade venho de uma escola de rádio, né? Lá nos meus grandes professores eram apaixonados por rádio também. Então acho que eu peguei esse amor pela rádio também. E eu queria continuar te perguntando pela rádio, porque a gente inventou muito no Conexão Católica, né? Eu queria saber de você, assim, como que surgiu essas ideias, porque muitas delas eram muito fora da caixinha, né? A gente fez programas de entrevista, a gente fez colocou fiel ao vivo pra falar. Como que vinham essas ideias pra ser uma coisa meio assim, tô aqui vendo televisão e de repente, vinha uma ideia. Como que era assim? Eu sempre escutei rádio desde pequeno, porque minha mãe, nossa mãe, eu acordava de manhã para ir pra escola com o radinho ligado na rádio. Então eu sempre escutava, que mesmo que eu não quisesse, eu tinha que ouvir, eu era obrigado, porque era aqui em casa, na maior altura, então eu já acordava com o radinho lá tocando, que era até um programa sertanejo que tinha de manhã na Rádio Nova Onda, com os modões. Mas eu sempre tive esse time assim de ter uma inspiração e do nada vir uma ideia e colocar em prática. Acontece isso até hoje com um grupo de jovens, com as coisas na escola. Brotam assim, eu acho que por tudo que eu bebi durante a vida e ainda consumo, né? Eu acho que vai servindo de... a gente aprende e a gente ensina, né? A vida é sempre assim. E eu acho que vai vindo as inspirações para fazer as coisas, né? Então é muito natural. A gente vai vendo como que tá a situação do momento e o que dá para se encaixar e arriscar também, né? Porque a gente só vai saber se vai dar certo ou não tentando. Então eu sempre fui daquele de vamos tentar, vamos fazer para ver se vai dar certo. Aí a gente sorteava brindes, lembra? É. Aí quem acertasse a música, ligasse primeiro, ganhava. Então, ou as pessoas que pediam oração, a gente sorteava ali daquelas pessoas que pediam naquele dia brindes. Então, assim, foi uma época muito bacana, né, da rádio. Agora, já que assim, a gente falou da rádio, também que o Conexão Católica é um programa vinculado ao grupo de jovens, e eu queria entrar agora nesse assunto um pouco, porque são quantos anos de grupo de jovens? Eu nem imagino, deve ter mais de 10, né? Assim, o Grupo Joia, ele existe há 13 anos, acho que vai fazer 14 esse ano. Desses 14, eu acho que eu estou mais ou menos há uns 12, 11 anos, por aí. Eu queria te perguntar como foram esses 11, 12 anos, assim, que eu imagino que você tenha entrado muito novo e agora você olha para 12 anos na frente. Eu acho que muita coisa mudou, você já foi líder do grupo de jovens por um tempo, acho que você é líder, não sei. Voltou para a liderança do grupo de jovens, então assim, foram muitas etapas, né, eu acho, do grupo que você viveu, então eu queria que você contasse um pouco, óbvio que, né, assim, não dá para contar tudo, imagino que você tenha sido muitas experiências, depois eu vou até conversar contigo sobre algumas, mas como foram esses 12 anos, como que você, assim, entrou efetivamente talvez para a igreja, não sei, para o grupo de jovens, como que foram esses 12 anos? Então, o que acontece? Eu sempre fui aquele católico de BGE, né? Eu ia 2, 3 vezes no ano na missa e tava bom. Sempre tive muito incentivo do seu pai também, não posso deixar de falar novamente, porque o Ricardo era um cara que sempre estava incentivando a gente a rezar o terço, a ir para Aparecida, nas nossas viagens para Aparecida. Então ele sempre foi uma referência também, né, no catolicismo. E aí eu comecei a trabalhar na transportadora 3D e o pessoal, era o ano da JMJ, que ia ser no Brasil, em 2013. E as meninas estavam organizando uma van e perguntaram, você não quer ir? Falei, poxa, o Papa Francisco tinha acabado, né, de ser... assumir, né, o papado. E as meninas estavam animando de ir, eu falei, vou, não tem nada para fazer. Eu falei, Rio de Janeiro, o Papa, né? Fui com aquele intuito de farra, de se divertir, de distrair. E lá eu me senti tocado. Eu vendo jovens do mundo inteiro, a JMJ que bateu o recorde de 3 milhões
Foi um número assim, expressivo, e justo no domingo que bateu o recorde, foi o domingo que eu estava lá, que era a missa de encerramento e tal. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu vendo jovens do mundo inteiro, sabe, quanto tempo eles juntaram dinheiro e tudo para vir para o Brasil por um só propósito, que era louvar a Deus, agradecer a Deus. E eu falei, o que eu estou fazendo como jovem da minha vida? O que eu estou oferecendo para a igreja? O que eu estou fazendo por Deus? E eu vim de lá com isso. Falei, cara, preciso voltar para a igreja, preciso fazer alguma coisa. Me senti muito tocado. E uma amiga minha, né, a Duda, me chamou para o grupo de jovens. E aí eu falei, eu acho que agora é o momento, né? E tendo um convite, né, a gente fica mais tranquilo, porque quando a gente entra, a gente fica meio assim, um peixinho fora d'água, né? Comecei a entrar para o grupo, fui participando dos encontros, e aí logo, com pouco tempo assim, eu já quis ajudar, dar um encontro, e fui pegando ali o jeito, né, de como que as coisas iam funcionar. A gente começou a participar de alguns eventos, e a caminhada foi indo. Até que chegou um ponto em que eles viram que os jovens tinham capacidade de dar continuidade, só que muitas pessoas, às vezes, achavam que pelo meu jeito de ser, acolhedor com as pessoas, de chamar, pô, vamos, brincar e tal, achavam que isso era meio forçado, né? Achavam que eu estava querendo aparecer. E aí, quando surgiu a questão da liderança, eu falei assim, eu não vou me candidatar. Porque eu vou mostrar para as pessoas que eu não estou aqui por causa de cargo. Eu estou aqui por Deus, e o que eu faço, eu vou fazer sendo líder ou não. E continuei ajudando o grupo da mesma forma. E aí passou um ano e pouquinho mais ou menos, houve uma reformulação, algumas pessoas iriam sair da liderança, e aí eu falei, agora eu acho que é o meu momento. Entrei para a liderança, fiquei por 4 anos, e foi o período mais difícil da minha vida e da nossa liderança. Porque foi o momento que nós perdemos um jovem, né, que foi o Saulo. Nós pegamos um período de pandemia, nós pegamos o período que a Virgínia, né, contraiu H1N1, então foi uma porrada atrás da outra, né? Foram situações assim, bem difíceis que a gente vivenciou, mas eu falo com a Bruna, né? Foi o momento que a gente mais conseguiu fazer coisas. Parece que diante das dificuldades a gente encontrava solução para tudo. A gente começou a ir pro PHN, a gente voltou a fazer o retiro, a gente trouxe o Flávio Vitor, né, que é um dos mais renomados cantores católicos da atualidade, aqui na praça da nossa igreja para fazer um show pra gente numa noite de louvor. Então a gente fez coisas assim inimagináveis. E aí a gente viu a necessidade, né, de reformular para que outros jovens assumissem o posto, né? E aí esses jovens assumiram e não conseguiram continuar, e aí preferiram sair. E aí o padre me chamou para estar voltando para a liderança, e eu chamei uma galera que também já tinha me ajudado, já estava ali no grupo, e hoje a gente está caminhando novamente com o grupo aí, com a graça de Deus, e dando continuidade a essa missão que é árdua, porque lidar com jovem não é uma tarefa fácil, mas é muito gratificante, E assim, eu imagino que foram muitos momentos nesses 12 anos, eu queria que, assim, você citasse um que te marcou, acho que profundamente, de repente algum evento que você foi, algum retiro, ou o próprio PHN, que tem muito jovem que fala que sai de lá, assim, completamente, acho que tocado. Eu queria que você lembrasse, assim, talvez de um momento, se não conseguir um, talvez 2, assim, mas algum momento. É difícil escolher um, porque foram vários. Eu acho que um me marcou muito, além da JMJ, que ali eu senti o meu chamado, foi num retiro, nosso primeiro retiro. Foi uma experiência, assim, surreal. Uma coisa que me marcou profundamente, que eu não esqueço até hoje de tudo que eu vivi naquele retiro. Um outro momento foi o show do Flávio, que foi, assim, incrível pra gente, e o PHN também. A nossa primeira vez no PHN foi uma coisa surreal, porque eu nunca tinha visto tanto jovem. Os shows católicos da atualidade, o luau do Braizóis de madrugada, gente, que coisa. Como que o Espírito Santo age naquele cara e age naquele lugar, é uma coisa surreal. Então, para mim, acho que esses 3 assim, são os cruciais, de diversos momentos que foram assim, magníficos.
E aí, assim, agora falando sobre a sua atuação na igreja, que ela não se restringe ao grupo de jovens, né? Como que você começou a ter, assim, ideias para essas outras iniciativas? Se hoje você tem um grupo de louvor, tem um grupo no canto, tem mais... Eu não sei se tem mais alguma coisa que de repente eu não tô lembrando agora, ou se fez mais alguma coisa, mas assim, como surgiu a ideia de ampliar a atuação, né? Assim, de talvez utilizar os dons das pessoas também, que são diferentes dons, diferentes pessoas, né? Eu queria saber como que você ampliou a sua atuação, como que surgiu a ideia. Então, o grupo de jovens foi se tornando um grupo muito grande. Não era mais aquele grupo de 20, de 30 jovens, e principalmente de jovens que já eram católicos. A gente começou a perceber um crescimento de jovens em si no grupo e uma vinda de jovens que não tinham religião, ou que eram de outra religião, ou que não eram batizados, não eram nada. E a gente começou a ver essa necessidade, porque primeiro, eu particularmente, eu tenho muita preocupação do futuro. Porque eu fico assim, cara, eu amo tanto esse grupo que eu sei que eu não vou estar ali para sempre. E eu preciso formar líderes, formar pessoas que vão dar continuidade. Porque para mim, eu falo para eles, gente, quer acabar comigo eu saber um dia que o grupo acabou. Porque é uma coisa que a gente se dedicou, a gente se dedica, a gente ama o que a gente faz e a gente quer que se perpetue. Né? Porque o jovem não é o futuro, é o presente. Porque o futuro é construído de presente. E a gente começou a perceber essa necessidade de utilizar os jovens a assumirem o serviço da igreja. Porque a igreja tem espaço para todo mundo. Então a gente começou a perceber e ver algumas coisas que a gente poderia atrair esses jovens também, segurá-los. Então a gente criou o setor esporte, que a gente tem hoje o time Joia. A gente tem o nosso campeonato, que agora é a Copa Santo Antônio. Sim. Que vai acontecer todos os anos entre os times católicos. Porque a ideia surgiu do seguinte: os nossos irmãos protestantes começaram a fazer um torneio entre eles, igrejas, mas não convidavam a gente católico. Eram só entre as igrejas protestantes. E os meninos começaram a querer jogar. E aí os meninos pediram, né, um dos responsáveis lá uma vez, e o pastor na época não liberou. E aí eu falei, gente, a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa mudar isso. Aí no outro ano eles tentaram e o pastor liberou. E eles participaram. E foi muito legal, foi muito bacana. Falei, a gente precisa ter o nosso próprio campeonato e exaltar os nossos grupos de jovens também. Então eu tive a ideia da gente fazer um campeonato entre grupos católicos. Até mesmo para a gente se socializar, para a gente conhecer um grupo ou outro. E foi super legal, uma forma de atrair os jovens com o esporte. Além da gente cuidar do físico, né? Cuida também do espírito. E aí nós temos também o Ministério de Música, que era uma outra necessidade da igreja. Sim. Porque a gente estava ficando escasso de grupo de canto. E a minha ideia, a princípio, era fazer um ministério com adolescentes da catequese. E acabou que eu caí de paraquedas, porque eu fui para ajudar, porque eu não queria me envolver, porque é aquela coisa de não achar que eu levava jeito para cantar e tal. E aí eles tinham dificuldade com algumas músicas e eu começava a cantar para eles lembrarem da letra. E aí o Carl falou, pô, você canta bem, cara. Vamos cantar aqui, não sei o quê. Acabou que eu caí de paraquedas, comecei a cantar no ministério junto. E aí aquilo foi tomando uma proporção que a gente também não esperava. E montamos o Ministério Fonte do Viver. E gravamos uma música também. E hoje o grupo está aí, cantando nos encontros do grupo de jovens, nas missas e aonde a gente é convidado, né? Aonde chamam a gente tem a disponibilidade, desde que não prejudique a nossa agenda na paróquia, né? A gente primeiro tem que servir aqui para depois a gente ir para outros lugares. E hoje a gente atende essa demanda aí, a gente faz retiros, faz eventos, a gente faz missas. Então onde chamam, a gente pode, a gente está indo, cantando, né? Louvando a Deus. E além do setor esporte, que tinha também o programa Conexão Católica, a gente também tem um grupo de liturgia, onde os jovens também leem nas missas. E a gente, assim,
Tem o grupo de mídias, Uhum. a gente tem uma equipe de mídias também, que são jovens que cuidam da parte das redes sociais, de fazer os vídeos, né, filmar, tirar foto dos encontros e postar nas redes sociais. Então, o que eu estou lembrando aqui agora é a equipe de mídias, é o setor esporte, a questão do Ministério de Música também, dos encontros. E é basicamente isso. E aí a gente tem agora as equipes de retiro, né? No retiro a gente tem mais de 70 pessoas envolvidas para trabalhar, dentre várias equipes, desde a cozinha até a limpeza, os pregadores. Então a gente tem uma equipe grande de apoio, de inscrição, de acolhida, de ornamentação. A gente tem equipe para tudo, para fazer esse retiro acontecer, o 6º Retiro Renascer. E são poucas as vagas que estão sobrando, né? Eu vi no grupo Pois que você mandou mensagem. Já tá, Tá bem bem. no fim já, porque a gente teve que diminuir a quantidade, porque o ano passado fizemos a loucura de colocar 120 jovens. E assim, não comportou o local. Então, para que eles fiquem bem acolhidos, bem acomodados, a gente preferiu reduzir para 70. Porque além dos 70 que vão participar, nós temos 70 pessoas trabalhando. Dessas 70, umas 30, 40 dormem lá e ficam. Sim. E as outras vão e voltam, né? Revezam. Então é uma estrutura que acaba chegando a 100 pessoas ali fácil. E a gente precisou dar uma enxugada nisso. Então, uma concorrência, todo mundo querendo, e o pessoal já conhece como é feito o retiro, né? Então o pessoal adora, e aí a gente está fazendo isso. E aí, assim, por último, pra gente fechar, eu queria te perguntar sobre o que você disse que é um dos maiores projetos que você teve, que foi justamente a música. Né? Você lançou 2 músicas, solo e mais a do Ministério, né? E também a composição minha. Isso, mas foram 2 músicas. Foram o jogo 2. virou passado. Virou passado, e mais uma música do Deus me Ministério. levanta. Isso, Deus me levanta, obrigado. Eu queria saber, queria que você contasse um pouco do processo. Né? Você disse que realmente tomou coragem para a música, eu acredito que assim, mostrar. E, assim, queria também que você falasse um pouco sobre a recepção das pessoas, que parece que o pessoal gostou muito, o pessoal apoiou muito. Então eu queria que você falasse sobre esses 2 momentos. Primeiro a coragem, o nascimento da música, vamos dizer assim, e agora a recepção do pessoal também. Foi um processo, primeiro, de gravar a música, que virou passado. E quando eu gravei Virou Passado, foi assim, uma loucura, todo mundo gostou, foi muito legal. Aí os meus alunos fizeram até a coreografia junto comigo. E depois, o ano passado, teve a Lei Paulo Gustavo. Então eu falei assim, olha, eu vou bem tentar essa lei, fazer um projeto para que eu consiga gravar esses clipes, porque financeiramente eu não teria como fazer aqueles clipes na situação em que eu estava. Então eu consegui que meu projeto fosse aprovado na Lei Paulo Gustavo, recebi uma verba, e aí eu consegui colocar em prática as 2 músicas. E aí eu fiz o clipe, né, tentando exaltar também a minha cidade, porque foram pontos turísticos, locais da nossa cidade. Eu coloquei pessoas da nossa cidade para gravar, para editar, para participar do clipe. E eu exibi no Centro Cultural Uma Graça para os meus alunos, que são os maiores fãs e incentivadores, né? Porque quando eu comecei a dar aula, nesse meio tempo, eu lancei a música e eu chegava na sala de aula, mas enfim, passou cantando a música, pedindo para eu cantar. Falei, gente, que eu sou professor, né? Não sou cantor, mas era inevitável, porque eles me viam na internet e queriam que eu cantasse, queriam ver. Então eu falei, eu vou lançar meu clipe em primeira mão, antes de lançar no YouTube, eu vou exibir aqui no Centro Cultural, num festival que eu faço com os alunos, que é o Festival Amador Audiovisual, onde eu apresento os melhores trabalhos dos meus alunos, tanto de curta-metragem, quanto clipe, quanto cena de novela. E aí lá eu exibi pela primeira vez, porque eu quis mostrar para eles também que assim como eu coloco eles para gravarem, para fazer as coisas, eu também faço. Então foi assim, mágico, foi muito bacana a recepção, o clipe ficou muito bem feito. O Juninho conseguiu captar tudo aquilo que eu tinha de ideia, porque eu acho assim muito difícil, e acho que a pessoa tem que ter um talento danado, porque a minha ideia vem, mas eu às vezes não consigo passar como um profissional. É igual o Sandrinho, que fez a produção do arranjo, né, das minhas músicas, porque eu componho, mas eu não sei cifrar. Uhum. Eu não sei nem que tom que tá a música. E ele faz todo esse processo.
Então eu falo, eu quero que a música comece assim, tem uma virada e tal. E eles conseguem captar tudo aquilo que eu, sabe, tá aqui dentro, mas para externalizar é muito difícil. Porque como é que um profissional vai entender que eu tô querendo que faça assim, assim, assado? E eles conseguiram captar perfeitamente aquilo que eu imaginei. E me sinto realizado por ter conseguido, por ter feito. Porque às vezes a gente acha, eu sempre falo para os meus alunos isso, o sucesso não é a quantidade de visualização. O sucesso é você se sentir realizado com aquilo que você está fazendo, né? E para minha surpresa, o Reels de divulgação dos clipes ter 15 mil views é uma coisa para mim que já é um sucesso tremendo, porque eu não fiz com a pretensão de que explodisse, de que, sabe, viralizasse. Fiz com a pretensão de realizar o meu desejo de gravar e que outras pessoas pudessem conhecer as músicas. Porque eu acredito muito que a música é uma mensagem que primeiro faz sentido para mim e depois vai fazer sentido para muitas pessoas. Então, eu acho que é aquilo, compartilhar um pouco da sua arte também, né? Então, eu me sinto muito realizado, muito feliz por ter conseguido esse projeto e ter colocado em prática. Aí, por último, antes de a gente encerrar esse episódio, eu queria que, assim, você pra mim é um grande exemplo disso. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Às vezes a pessoa tem um projeto na cabeça, alguma coisa que quer fazer, só que tá faltando aquele empurrão para ir, não sei se é bom, não sei se vai dar certo. Eu queria que você falasse com essa pessoa que de repente está ouvindo a gente no Spotify, ou vendo a gente no YouTube, que você falasse para essa pessoa que está ouvindo a gente, assim, um pouco sobre criação, sobre, assim, talvez incentivar, o que vem na sua cabeça, assim, quando eu falo dessa pessoa que às vezes está ouvindo a gente e está com um projeto na cabeça. Então, o que eu posso falar é não desistir. Em muitos momentos eu adiei, deixei para depois. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conseguir realizar. Mas quantos se foram sem conseguir realizar? Então o que eu digo para vocês é que, assim, não tenham medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Tenha medo de se sentir frustrado por não ter conseguido realizar. Então, se você tiver um medo de, poxa, eu podia ter feito e não fiz, tenha a certeza de que você vai tentar, que se der certo ou não, faz parte. Mas pelo menos você tentou. Pelo menos você tomou a coragem de fazer. Então, eu digo que a gente não se limite à questão social, à questão financeira, à questão, sabe, de região. Porque se eu me limitasse pela minha condição, se eu limitasse pela minha região, né, numa cidade pequena do interior do Rio, eu talvez não teria conseguido isso. E hoje, se eu trabalhei com artistas, se eu conseguir ir na televisão, se eu conseguir fazer uma figuração numa novela da Globo, como eu fiz, se eu conseguir gravar música, fazer o clipe, foi porque eu tive a iniciativa de tentar, de ir atrás, de buscar. Ouvi muitos nãos. Ouvi muitas pessoas desacreditando, debochando, mas eu fui atrás daquele sonho. E eu consegui realizar. Se eu conseguir, com toda a minha questão que eu falei pra vocês, por que vocês não? O que diferencia eu de você? Apenas tentar. A diferença minha pra você, pra qualquer um que está ouvindo e assistindo, é tentar. Que eu tentei, né? Com todas as minhas condições. Então, independente da situação que você esteja vivendo, tente. Porque só assim você vai tentar, vai saber se vai dar certo ou não. É tentando. Então, Anderson, obrigado por aceitar, tamo junto. Muito bom acho que poder contar um pouco da sua história, poder contar um pouco da nossa história, né? A verdade é essa, que confunde, né? A gente tem muitos anos juntos de trajetória de vida mesmo, então obrigado, é muito especial pra mim ter você, assim, no programa que tá nascendo ainda, né? São os primeiros episódios, então obrigado pelo voto de confiança também, de ser entrevistado por mim, né? Assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou em gravar esse episódio, obrigado. Eu que agradeço, eu te desejo sucesso, você sabe do seu talento, você sabe que eu sempre acreditei no seu potencial e sei que você vai muito longe ainda, que se precisar de mim você pode contar sempre. E não desista, viu? Não desista, persista, porque a gente precisa de bons comunicadores para dar continuidade a esse mundo mágico, né, da comunicação.
E eu desejo todo sucesso e a sua felicidade também é a minha. Obrigado. Viu? Tamo junto. Para você que ficou aqui até o final, não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever aqui no canal. Na descrição eu também deixei os clipes, o canal do Anderson, caso você queira ver as músicas. Tem também a música que ele lançou junto com o Ministério Fonte do Viver, que essa tem só a música, né, no YouTube e no Spotify. Mas eu vou deixar o link do YouTube por causa, né, da plataforma que eu vou colocar. Então aí na descrição tem todas as músicas, esses projetos que a gente citou aqui. Queria te agradecer pela sua companhia também até aqui. Na playlist tem também todos os outros episódios. A gente se vê no próximo capítulo. Até lá!